Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Mulheres do Agro, uma semana cheia de histórias de sucesso, de desafios, com jornadas muito interessantes. A gente tem conhecido melhor as agricultoras, pecuaristas, diretoras executivas e hoje a gente vai conhecer uma bióloga que entrou no agro para também contribuir com a comunicação, com a biotecnologia, compartilhar os seus conhecimentos e deixar a gente mais desperto, mais apto a conhecer tudo que há por trás de uma semente. A ciência por trás do agro. Tudo isso a gente vai conhecer no detalhe a partir da jornada vencedora de uma mulher do agro, Adriana Brondani, diretora da Biofocus Hub, que é uma empresa de comunicação e engajamento científico. A Adriana tem uma história muito bacana para compartilhar conosco, ela atendeu o nosso convite prontamente e vai ser muito bom ouvi-la para aprender sobre esse novo mundo para muita gente, né? Mas um mundo bastante antigo já nas rotinas do agro. Quero, claro, saber de onde vocês estão assistindo essa live, saber como vocês estão, enquanto eu coloco aqui o título da nossa live para na sequência receber a Adriana, pode ser? Me digam, por favor. Vamos lá, série especial Mulheres do Agro. Aqui está. Vamos só confirmar. Pronto. Quero cumprimentar o Sérgio de Ribeirão Pires, São Paulo, o Emerson de Caxias, no Maranhão, o João de Vacaria, no Rio Grande do Sul e assim por diante. Que bom tê-los aqui conosco, que bom estar na companhia de vocês, o Vinícius de Santa Catarina e a nossa convidada super especial, Adriana Brondani, que está já conosco. 7h em ponto, vou chamá-la para nossa conversa, que honra! Vamos, Adriana Brondani, diretora da Biofocus Hub. Vamos ver. Está conectando. Ah, que alegria! Olá. Seja muito bem-vinda, Adriana. Oi, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, Kellen. Fiquei muito lisonjeada por esse convite, não é? Até porque vi que você convidou pessoas tão especiais, então me senti bastante honrada por esse convite. Muito obrigada. Também fiquei muito feliz com o fato de você ter aceitado esse convite. Sempre que tive a oportunidade, estando com a Adriana, elogiei pessoalmente, né, a maneira como ela se comunica, os assuntos, às vezes tão complexos, que ela abordava com uma simplicidade que era cativante. Nos encontramos aí pela estrada do mundo agro e gostaria então de entender mais da história da Adriana, compartilhar mais da sua vivência com a nossa audiência. Para a gente começar, eu gostaria que você me ajudasse a te apresentar. Você é bióloga, graduada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado e doutorado na área de bioquímica e biologia molecular. Mas não foi nessa época que a sua trajetória do agro se cruzaram, né? Me conta o que aconteceu antes de você colocar o pé no agro. Então, Kelly, na realidade então comecei muito com curiosidade de pesquisa, não é? De ser pesquisadora. Acho que eu nunca perdi isso, não vou perder. E sou bióloga, fiz mestrado, doutorado nessa área, muito com uma intenção de trabalhar em laboratório e de pesquisar, não é? Fazer descobertas na área da saúde humana. Então, toda a minha trajetória de pesquisadora começou muito numa área de saúde. Eu trabalhava mais especificamente numa área de pesquisa em câncer. Trabalhei um tempo no câncer infantil, trabalhei também com cânceres, com tumores extremamente agressivos, mas sempre numa intenção de encontrar um tratamento para manejar uma doença tão difícil quanto o câncer, não é? Então, completamente distante do agro, no aspecto realmente de como eu acabei chegando mais tarde, não é? Hoje eu vejo que a gente tem algumas coisas em comum aí na questão toda das plantas, de mecanismos moleculares, mas temos uma distância grande em termos de por onde eu comecei, vamos dizer assim.
Interessante. Agora, antes da gente chegar no agro, a gente quer conhecer um pouquinho dessa mulher de sucesso. E você disse que no começo, então, você tratava da ciência ligada à saúde, especialmente na área do câncer. Como é que era a sua rotina e como foi o seu despertar também de um laboratório de ciência, imagino, para comunicação? Porque logo, logo eu sei que esses dois canais se cruzam. Conta da sua rotina e onde essas duas histórias se cruzaram. Então, eu tinha uma rotina bastante clássica de quem escolhe trabalhar com pesquisa, fazer mestrado, doutorado, não é? Ser pesquisador. O pesquisador, ele tem laboratório para visitar, tem linha de pesquisa para conduzir. Então, eu tinha a minha rotina diária envolvia ir para o laboratório, me envolver com amostras que envolviam pacientes também, então trabalhava dentro de um hospital, mas eu também era professora, não é? Era onde eu também exercitava algo que é uma paixão minha. Eu gosto muito de trabalhar o conhecimento, o aprendizado, de ver como as pessoas aprendem, não é? Como elas desaprendem também, quais são as dificuldades. E o que eu fui percebendo nesse processo era que dentro do mundo do laboratório a gente tinha uma conversa muito entre nós, entre os cientistas, entre os pesquisadores. E na sala de aula, os meus alunos me faziam perguntas interessantes porque eram as perguntas que me faziam voltar, sabe? Voltar para questões que eram as questões mais essenciais daquelas grandes questões que nós trazíamos. E isso foi provocando em mim um despertar pela comunicação, um interesse de entender cada vez mais como é que a gente traduz essa informação, porque a gente acaba criando uma série de jargões. Então, nessa rotina de pesquisa, que é uma rotina que cobra publicação, que cobra você para congresso, você fica num mundo muito isolado de interação. E eu sentia que com os alunos eu podia aprender a ver tudo isso de outra forma. Então, eu sou muito grata à minha trajetória como professora de graduação, professora de pós-graduação, que foram os alunos que me provocaram muito. E quando eles começaram a me provocar, eu acabei desenvolvendo um projeto para quem estava recém-chegando na universidade, que eram os mais jovens, e era um projeto de responder dúvidas para a garotada sobre ciências da vida, na realidade. Então, era aquele assim, aluno de ensino médio que está na dúvida para onde ele vai, e ele tinha dúvidas sobre a sua vida, sobre escolhas, sobre questões da sua saúde, de sexualidade, obviamente, não é? De uso de drogas, uma série de dúvidas que ele não tinha com quem conversar. E era realmente uma época que a internet não funcionava tão interativa como é hoje. Então, nós criamos um site que respondia perguntas para as pessoas individualmente. A cada 24 horas, a pessoa tinha sua resposta. E eu não fiz isso sozinha, não é? Na realidade, eu trouxe uma série de pessoas que também acreditavam nessa comunicação e nós respondemos mais de 15 mil perguntas para várias pessoas, não é? Nessa faixa etária, um pouquinho mais velhas também, nenhuma restrição em termos de qualquer pergunta nós respondíamos, desde que elas tivessem relações com ciências da vida. E isso foi muito interessante para mim, na realidade, porque eu fiquei pensando o quanto a gente produzir ciência e não levá-la para as pessoas pode ser ruim, sabe? Pode ser algo que a gente perde um fio aí importante. As dúvidas eram para mim extremamente importantes, então muito mais do que as próprias respostas. Eu sempre gostei muito dessa questão das perguntas. Muito legal. Quero dizer aqui que a nossa audiência está comentando a sua participação. Donário Almeida, que satisfação tê-lo aqui conosco, está dizendo muito legal ouvir a Adriana, tremenda jornada de sucesso e muito conhecimento, audiência super qualificada. Adriana, então, compartilhando conosco essa história da ciência que se juntou à comunicação, e aí eu tive informação que a partir dessa sua experiência, você entrou para o mundo também da TV, trabalhando em TV educativa no Rio Grande do Sul, depois produzindo alguns drops para a TV RBS e também para programa de rádio na emissora Bandeirantes. Mas eu sei que o público do agro está curioso para saber onde que esses caminhos se cruzam. Ciência, comunicação e agronegócio. Quando foi que a mágica aconteceu? Pois é.
quando a gente... Isso foi extremamente engraçado, por um lado, não é? Na realidade, eu dava palestras em alguns eventos, eu desmistificava o tema para alguns públicos, e essa questão de me aproximar mais de veículos de comunicação foi me levando para alguns lugares em que eu tinha que conversar com públicos que não eram os públicos que eu normalmente conversaria. E com isso eu fui convidada para falar num evento em que nós tínhamos lá vários juízes que queriam entender um pouco de biotecnologia e biotecnologia agrícola. E eu tive uma participação ali e eu vi a quantidade de perguntas de biotecnologia agrícola em relação a todas as dúvidas que existiam e as questões de entendimento, de aceitações, foram enormes. E foi isso que me levou, na realidade, para o agro, porque o fato de eu ter iniciado algumas palestras por aí, ter aceito esses convites, foi fazendo com que eu chegasse mais próximo do agro, e eu acabei com isso mudando para São Paulo, não é? Eu vivia no Rio Grande do Sul, era professora no Rio Grande do Sul, eu acabei mudando para São Paulo, no local onde eu tinha o maior contato com as empresas do agro, e fui trabalhar, foi primeiro um convite, mas eu passei por todo um processo de seleção para ser a diretora do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. E o que isso quer dizer? Na realidade, o que me levou para o agro foi a biotecnologia agrícola. Então, eu tinha uma relação com a biotecnologia, não diretamente com o agro. A minha relação com o agro é uma relação muito mais de família e não tão direta assim, não é? Mas eu sou neta. Pai era agricultor? Meu pai era agrônomo, mas o meu avô materno, ele foi produtor. Então, eu vivi na minha infância, eu gostava do cheiro do campo, vamos dizer assim, mas eu era urbana, bastante urbana, mas eu ia para o interior do Rio Grande do Sul e sempre gostei, tive curiosidade. Com o meu pai também, o fato do meu pai ser agrônomo, fez com que eu tivesse também esse contato, essa admiração e essa curiosidade pelo agro, pela agricultura. Mas eu não exercitava, não é? Então, o fato de a biotecnologia agrícola foi o que fez essa provocação. E aí eu entrei num mundo novo para mim, bastante novo em vários sentidos, eu diria. Que legal! Eu quero dizer que tem mais gente aqui acompanhando a nossa live. A Thaís Covas acabou de dizer, professora e pesquisadora maravilhosa, por sinal. Ah, querida, uma super aluna, Thaís. E olha aí, tem uma ótima médica, uma amigona também. Que legal que ela está aqui. Fico muito feliz. Que bacana. Aí a gente está chegando na história da Adriana, que foi convidada para esta série Mulheres do Agro. Adriana, a sua tela tá agora voltou para mim. Estava me ouvindo? Para mim tinha acontecido. Eu vi só uma parte, mas vamos lá, estamos aqui. Vamos lá. Então, esse convite para a gente conhecer mais da Adriana, mulher do agro, então você conectou os mundos da ciência, da comunicação e a jornada que começa neste novo universo. E me chamou bastante a atenção que lá no começo da nossa conversa, você falava sobre a ciência na pesquisa para medicamentos, por exemplo, para contribuírem na cura do câncer. E de repente você veio para a biotecnologia, que também tem um papel super importante na produção de alimentos, na evolução da sociedade como um todo. As percepções da sociedade são as mesmas ou há uma ignorância ainda de como as coisas funcionam? Desculpa, gente, meu cachorro aqui participando da live. Seja bem-vindo. Então, realmente eu diria que esse foi o meu primeiro choque de realidade. Porque quando eu falava de biotecnologia na saúde, quando se falava de pesquisa na saúde, numa pesquisa molecular, que sempre foi o trabalho que eu procurei me envolver, não é? Eu era muito bem recebida, eu era bem-vinda, eu era aplaudida, e as pessoas recebiam essa ciência com muita positividade, não é? As pessoas realmente abraçavam. E o meu primeiro, assim, meu primeiro deslize, vamos dizer, minha primeira vivência difícil foi eu chegar com a biotecnologia agrícola e ser extremamente maltratada. Eu sentia assim, poxa, as pessoas não gostam disso aqui. As pessoas reagem mal, e as pessoas tiveram... era um ambiente hostil. Eu não estava num ambiente entre amigos ali. Não era um ambiente de aceitação. Eu tive que, inclusive, falar mais de uma vez, nessa primeira vez, de o que eu estava levando eram dados,
esclarecer as questões, de mostrar o quanto o que eu estava trazendo eram informações consolidadas. E aí foi meu primeiro choque de realidade, porque as pessoas na área da saúde, elas realmente esperam o medicamento e nem importa como ele foi testado, nem importa como ele foi desenvolvido, não é? Elas têm uma conexão muito maior. A primeira questão que aparece para mim muito claro é as pessoas se conectam àquilo que elas conhecem, que elas precisam. Quando a gente fala de uma doença, sempre existe alguém que a gente conhece que sofreu, então nós temos uma empatia, não é? Nós temos realmente nós colocamos um sentimento nisso e nós lembramos dessa pessoa, nós queremos uma solução para isso. Mas na agricultura, quando as pessoas estão distantes dos desafios do agricultor, fica muito complicado delas entenderem, não é? Elas realmente rejeitam aquela tecnologia muito por essa falta de familiaridade com o tema. Então nós temos esse desafio e eu confesso que foi o meu primeiro choque de realidade, mas por outro lado, ele me trouxe uma coisa muito semelhante ao que eu sentia lá com os meus alunos quando eu levava a informação e achava que aquela informação ia ser, não, está super claro, acho que eles vão entender de primeira. O fato das pessoas questionarem me mexeu bastante comigo também. Mexeu bastante comigo no sentido de nós estamos aqui para isso, não é? Nós estamos aqui não para encontrar um mundo fácil, para encontrar um mundo em que a gente simplesmente vai trazer as respostas. Nós estamos aqui para essa conversa. Essa conversa não é uma conversa em que todo mundo vai ser acolhedor para as informações que nós estamos levando. Então, eu encarei realmente como algo desafiador, como algo cheio de oportunidades nesse sentido, e vejo que o agro é muito encantador por ele ter tantas facetas. Ele tem muitos elementos que a gente, por mais que a gente conheça muito dele, sempre tem algo novo, sempre tem uma percepção diferente, sempre tem um ângulo para alguém questionar. Na saúde também acontece isso, mas a gente tem algumas urgências na saúde muito evidentes que não provocam tanto esse questionamento. O agro, a gente trabalha com algo mais a médio, longo prazo, e isso dá uma abertura muito grande para esses questionamentos. Então, aquilo que me provocou um desconforto também mexeu muito comigo, mexeu num sentido positivo. E eu vi que sozinha eu não poderia fazer isso, não é? Então, acho que a minha saída para tudo isso foi: eu preciso trazer gente comigo, não é? Eu preciso montar equipe de trabalho, trazer pessoas com pensamentos divergentes, que tenham formações que não são as formações dos acadêmicos tradicionais. Então, tenho o maior orgulho de ser uma pessoa que gosta de trazer gente para trabalhar comigo e de aprender com essas pessoas. Eu acho que esse é algo que me encanta fazer, não é? Assim como a gente aprende com os produtores, aprende com os colegas e aprende com pessoas que têm uma formação bastante distinta da nossa para permitir essa conversa com outros ângulos. Muito bom te ouvir, Adriana, e fico aqui pensando, né, que a nossa audiência deve também se questionar, e tenho ouvido isso de mais mulheres que acompanham as lives, como você faz quando há um ambiente desafiador? Você, quando se expressa, já vi você falando para plateias de centenas de pessoas, você tem propriedade ao falar, você tem uma postura firme, e isso é um ponto muito positivo na comunicação, especialmente diante de uma plateia, como você colocou, mais desconfiada ou até pouco amistosa. Na jornada da Adriana, mulher profissional de negócios, como você buscou elementos que tinham aí no seu potinho? Bom, eu realmente saí do ambiente que todo mundo queria ouvir o que eu tinha para dizer, e agora essa simpatia toda não existe. Como você fez esse resgate, talvez, do feminino, das suas forças de dentro, para dizer, bom, tem um desafio, vou usar os meus superpoderes. Quais são os seus superpoderes? Eu acho que a questão de poderes aí são essas questões que nós temos, que é de se colocar no lugar do outro, não é? Então eu procurei realmente exercitar isso de empatia. Então, quando nós estamos falando com produtores que gostam de tecnologia, também entender o quanto ele gosta de tecnologia, por que ele gosta de tecnologia e o quanto essa tecnologia é benéfica para ele ou não, o quanto entender o mundo dele
para mim, é extremamente importante para que a gente consiga ter uma conversa verdadeira, não é? E eu acho que isso vai me dando segurança para esse trabalho. Então, citei o produtor, mas eu também cito várias pessoas que fazem parte dessa jornada, não é? Que nós estamos a todo dia encontrando pessoas que nos questionam, jornalistas, pessoas que não concordam, que são críticas com alguns pontos do que a gente está trazendo, que nos fazem flexibilizar. E, especialmente, um ponto além da empatia, que eu diria, é essa troca com pessoas diferentes que a gente procura aprender, não é? Pessoas que são colegas, parceiros, pessoas que trazem olhares e abordagens diferentes sobre os temas. Assim eu fui sempre me cercando. Nós não temos como saber tudo, principalmente trabalhando no agro. O agro tem essa particularidade, não é, de tantas novidades surgindo e de tantos desafios e tantas questões, de ser alguma coisa com tanta complexidade. A gente vai tem que estar sempre aprendendo muito, não é? E sempre procurando estudar e buscando essas informações. Então, acho que essa ansiedade que ele nos gera, ele também, se a gente busca essas respostas, acho que ele nos dá bastante segurança. Acho que esse é o caminho que eu procuro seguir, na realidade. Que bacana, Adriana. Quero dizer que tem muita gente aqui que acompanha o seu trabalho, comentando. O Paulo está dizendo parabéns, minha ex-professora, pela trajetória de sucesso que vem trilhando. O Bruno, seja bem-vindo, dizendo gestora excepcional. A Ed está dizendo trajetória linda, orgulho da minha orientadora e prof durante toda a minha trajetória na faculdade. Mulher empreendedora e de um acolhimento excepcional. A Correia está dizendo super Adriana, te admiro muito. A Thaís falando sobre empatia e resiliência. Que bacana conhecer mais detalhes da sua trajetória. E nesses momentos todos de avanço, de descobertas, como você entende que você conseguiu alcançar resultados que te fizeram uma mulher de destaque, que você é considerada uma mulher de sucesso? O que você acha que quais foram os ingredientes que contribuíram para a sua jornada bem-sucedida? Eu ouvi aqui uma palavra que eu acho que da Thaís, que acho que vale para todos nós, não é? A questão da resiliência. Nós temos vários momentos super difíceis e aqueles momentos em que eu digo que eu tenho vontade de deitar e comer chocolate, chorar, não é? Eu acho que todos nós temos isso. A gente passa por eles e tem resiliência, não é? A gente consegue resistir a essas questões, passar, superar, não é? Buscar alternativas, buscar estudar, aprender, acho que fazer uma trajetória em que a gente vá buscando novas alternativas, buscando informações para nos dar essa segurança e enfrentando aqueles obstáculos que vão aparecer todo dia, não é? Eu acho que isso faz parte. E eu vejo que nós temos que ter essa humildade de entender que nós temos que aprender sempre. Então, eu tenho muita curiosidade sempre. Eu gosto muito de aprender coisas novas e de estar sempre buscando essas coisas novas. Eu acho que isso me ajuda bastante no sentido de trazer olhares diferentes para aquilo que eu já fazia, não é? E eu tive que aprender coisas muito novas. Realmente, se eu trabalhava com células, de repente eu fui para as células vegetais e nem tanto células, elas no campo são completamente diferentes. E hoje eu vejo que existem comportamentos semelhantes entre células e as células vegetais, não é? Tem mecanismos assim, mas a gente acaba, para entender tudo isso, a gente precisa mergulhar nos temas. E eu sempre usei isso como um grande elemento para mim, não é? Um elemento de que nós nunca estamos prontos, nós temos que fazer sempre mais, cada vez melhor e buscando, não é? Buscando o máximo de informações para nos dar essa segurança do que nós estamos construindo. Que ótimo. E Adriana, conta pra gente, qual foi o seu maior aprendizado no agro? O meu grande aprendizado do agro é o quanto o agro tem ciência na realidade, não é? Ele tem ciência na base, ele tem ciência em tudo que ele faz, em tudo que ele desenvolve,
e ele concilia ciência com tradição, com histórias, o andar entre os produtores, o conhecer as famílias dos produtores, conhecer as suas histórias, conhecer as suas construções aí de vidas, as suas jornadas, mostram que eles realmente, que no agro a gente consegue unir essas questões todas da ciência sem perder aquele conhecimento tradicional, aquele conhecimento, aquele legado, essa paixão que eu vejo dos produtores pela terra e por querer transmitir isso para os seus filhos. Eu tive a oportunidade de viajar com vários produtores para conhecer tecnologia e me encantou o quanto eles gostavam de falar sobre o que eles fazem e a preocupação de passar essa percepção toda para suas famílias, para os seus filhos, de não perder isso, não é? De levar isso adiante. E a gente vê uma agricultura realmente mudar ao longo da história. Então, acho que a gente tem que conhecer essa história do agro e olhar para o agro hoje em dia de uma forma bastante diferente de quando ele foi no passado, não é? Hoje a gente tem uma questão muito mais holística em relação ao tema, precisa pensar no agro de uma forma além da produtividade e fico feliz de ver que os produtores, especialmente os produtores brasileiros, eles estão colocando isso cada vez mais nas suas falas, não é? Isso está ficando muito mais introjetado. Bom, você deve saber isso muito melhor que eu, Kelly, mas realmente é algo que a gente começa a perceber que no passado eles não traziam tanto essas questões ambientais, as questões socioambientais, as preocupações com o legado que fica para eles do próprio ambiente, não é? E hoje isso é tão presente. Que legal. Diga pra gente, nesse ambiente que você percebe de transformação na mentalidade, né, nessa questão do legado que você acaba de nos trazer, o que você entende que é um mito associado ao agro, que você agora, que sim, tem uma vasta experiência no setor, que misturou a vivência prática com os conhecimentos de ciência, vive numa capital, é urbana, como você disse, e pensa, poxa, isso é um mito. A sociedade ainda carrega um paradigma baseado em fatos do passado, mas o agro mudou. E o que mudou? Conta pra gente quais são as suas percepções sobre isso. Sim, vejo que a gente tem realmente uma batalha aí pela frente, não é? De cada vez mais procurar trazer o urbano para perto do agro, para ele olhar para o alimento que ele está ingerindo e entender a trajetória que foi percorrida ali. Conectar cada vez mais essas pessoas para que a gente consiga derrubar alguns mitos, não é? Derrubar os mitos de que os seus alimentos estão contaminados, de que os produtores trabalham de forma irresponsável, de que eles não seguem toda uma regulamentação, legislação agressiva em cima deles, inclusive. Procurar aproximar ao máximo esses mundos para que eles entendam as suas responsabilidades, não é? Acho que a gente tem uma questão aí no urbano de transferir essa responsabilidade para quem produz. Mas essa é uma responsabilidade compartilhada, no final das contas, não é? Nós compartilhamos do mesmo espaço e nós temos aqui desafios que são os mesmos. Nós precisamos de alimentos, nós precisamos de fibras, nós precisamos de energia, nós precisamos de energia cada vez mais limpa, então nós vamos contar cada vez mais com um modelo agrícola sustentável. E trazer essa discussão para o mundo da sociedade mais urbana, eu vejo como muito importante, porque ela tem uma influência muito grande. Não é? Ela realmente influencia as percepções. E essa imagem que muitas vezes o agro acaba recebendo é completamente injusta, não é? Ela precisa ser trabalhada para que a gente desfaça esses mitos, desfaça realmente. Muito legal. Eu vi que em 2017, inclusive, foi quando você fundou a sua empresa, a BioFocus Hub, que é uma empresa de comunicação e engajamento científico. Quero então saber do futuro, como que a Adriana, mulher, agora também mulher do agro, ela está engajada nessa missão de levar conhecimento, mostrar a ciência que existe no agro através da comunicação e fazendo algo que você faz muito bem, que é compartilhar o seu saber.
O que você gostaria de deixar como legado da Adriana nesta, que é uma missão muito nobre, de fazer a sociedade conhecer melhor um agro que ainda é um pouco desconhecido? Se a gente puder realmente contribuir, não é, com o Biofocus Hub, que, como eu disse, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. Fico bastante chateada que na pandemia a minha equipe esteja toda trabalhando, cada um nas suas casas, mas enfim, a gente está juntos, estamos juntos da forma que nós podemos estar, não é? Então eu não faço esse trabalho sozinha e vejo que esse trabalho, ele é um trabalho que me gratifica muito de ver a equipe envolvida com os temas, de ver as pessoas acessando essas informações e trazendo para a gente, poxa, eu não sabia disso. Nossa, se eu soubesse disso, não teria falado algumas bobagens que eu já falei, sabe? Por favor, Adriana, dessas questões que você ouve, porque essa pode ser também a crença de alguns que estão nos assistindo, ou de um parente, de um tio, e aí a gente pode contribuir já desta forma. Claro, claro. Vou dar um exemplo aqui para alguns dos exemplos que surgem para a gente, não é? Então, assim, eu não imaginava que levava tanto tempo para formar 1 centímetro de solo, não é? Eu escutei isso claramente de algumas pessoas. Nossa, precisa de tantos anos assim para formar essa camada de solo? Nunca pensei. Nunca pensei que tivesse tanto micro-organismo no solo também. Que nojo isso, sabe? Que nojo, que absurdo ter tanto micro-organismo no solo. Então, as pessoas fazem essas relações. Por que seria importante micro-organismo no solo? Não? Essas questões que as pessoas não conectam. Ou preconceitos com determinados produtos. Um produto que é um defensivo químico, não é? Que ele, na realidade, ele mata inseto na lavoura. Eu sou totalmente contra o uso desses produtos. Mas quando eu tenho um mosquito em casa, o que eu uso? Não é? Será que é um produto tão diferente assim? Como é que eu resolvo essas questões? Então, são questões que a gente procura trazer e acho que a nossa contribuição seria bastante positiva se nós conseguirmos dar para as pessoas mais tranquilidade nas suas escolhas, não é? Elas têm direito de fazer as escolhas que elas quiserem, mas se elas tiverem mais tranquilidade, tiverem mais elementos para tomar decisões, acho que isso é realmente fantástico, não é? Isso pode contribuir com um mundo melhor nesse sentido. Excelentes os exemplos e aqui mais uma forma prática, né? A gente traz aquele que é o exemplo mais simples, o que você há pouco disse, olha a conexão, ai que nojo. Por que ter nojo disso e não daquilo? Porque eu posso usar um repelente ou um mata-insetos na minha casa, mas eu não posso usar na lavoura que vai produzir o alimento para tanta gente. Interessantíssimos os exemplos. Eu quero dizer que tem pergunta aqui também da Correia, DMRV Correia. Pergunta, Kellen, seria legal falar com a Adriana sobre a presença feminina no agro, as poucas lideranças, diz ela. Você concorda que existem poucas lideranças femininas? E se sim, por quê? Na sua visão, qual é o caminho para o futuro? Sim, o agro realmente tem um grande predomínio, não é, de lideranças masculinas. Acho que a gente presencia isso, o que é uma enorme injustiça, porque à medida que a gente anda no campo, inclusive, nós vemos tantas produtoras. Então existem produtoras rurais, mulheres que estão ali envolvidas tanto com a terra quanto com a cadeia como um todo. Essa cultura precisa acabar, não é? Precisa acabar e realmente eu já percebi mudanças desde quando eu entrei, não é? Há 10 anos atrás, eu me lembro que quando eu fui num evento da ABAG, me chamou a atenção que a fila do banheiro feminino, e você também deve ter sentido isso, a gente está acostumado a ter longas filas. Eu disse, gente, esse é o único lugar que não tem fila no banheiro feminino. Porque não tem. E não tem. Então, mas aquilo me fez muito mal, para falar a verdade, não é? Eu estava assim, onde nós estamos aqui? O que está acontecendo aqui? Esse ambiente é ruim para o agro, não é? Esse ambiente, a gente precisa da figura feminina.
olhando para o sistema como um todo, para a cadeia como um todo, até para trabalhar essas questões todas com diferentes visões. Então, nós queremos diversidade em todos os sentidos, nós precisamos de diversidade em tudo que nós fazemos, e principalmente no agro, que tem tantos temas, que é tão multifacetado na forma com que ele se apresenta, ele não pode ficar isolado a uma percepção, não é? Então, eu realmente gostaria de ver mais lideranças femininas. Vejo que no mundo corporativo isso aumentou, mas ainda precisa melhorar. Concordo com A Correia. Denise, que escreveu pra gente, Denise Correia, minha ex-colega de trabalho, ela acabou Ah, de se apresentar, porque com a sigla aqui a gente não estava identificando você. Que bom ter você na nossa audiência, Denise. Estava com saudade também. O Dari Fronza está dizendo: opa, parabéns às mulheres do agro, as mulheres estão cada vez mais presentes no agro, diz o Dari. Dari, que também é um líder do agro brasileiro. Que bom tê-lo conosco, Dari. Adriana, quero para encerrar a nossa conversa, saber um livro, uma frase, um vídeo, algo que marcou a sua trajetória, algo que você recorre em momentos de alegria e aflição. Divida com a gente o que nutre a Adriana, que é a sua fonte aí. bom, eu acho que eu sou alguém que gosta de muitas coisas diferentes, não é? Então, assim, vários filmes, vários documentários. Eu diria que gosto muito de ver programas que falam de meio ambiente. Então, o Planeta, que é um dos programas que está aparecendo no Netflix, estou agora me lembrando dele. Livros, eu recentemente estava lendo o Gene, e acho que é uma literatura interessante, porque ele conecta bastante com a questão da nossa origem genética e de quanto isso nos influencia, mas não fica numa questão só de ciência, não é? Então ele procura trazer outros olhares para a gente. Enfim, eu gosto muito também de coisas ligadas à arte, então adoro assistir programas no Netflix que falam de arte, que falam de um mundo de buscas nessa área, não é tão abstrato, de trabalhar com questões que são mais abstratas. Eu acho que nos estimula a esse olhar, não é? A nos conectar com outros sentidos que não são normalmente estimulados se nós não olharmos. Que bacana, muito legal te conhecer mais, muito legal ter um tempo para ouvir a sua história, e fica aqui o espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, na realidade eu acho que foi uma honra estar aqui, Kellen, com você, e eu agradeceria também a todas as pessoas do agro, não é? As pessoas que me receberam. O agro tem esse aspecto acolhedor de realmente trazer especialidades diferentes. A todas essas pessoas que vêm me ensinando, não é? Que vêm me ensinando nessa trajetória e que colaboram conosco, que trazem suas dúvidas, mas que também trazem muita informação. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, não é? De conviver com tantas pessoas diferentes, com essa diversidade que a gente encontra no campo, na área da ciência, na área de comunicação. Tem tanta gente trabalhando aí com agro. E espero que a gente possa se encontrar em vários momentos aí. Que bacana, estou muito contente de ter ouvido você. Quero dizer que a AgroCoaching está dizendo: estamos conquistando este espaço, parabéns, adorei a live. Edivete está aplaudindo, Cleiton está dizendo parabéns, Kellen Severo e Adriana. Mirela Kai está dizendo maravilhosas demais, e a Denise está dizendo lindas e competentes, parabéns pela iniciativa. Adoro a Adriana, e vocês duas juntas são um sonho de consumo de uma diretora de TV. Adorei, Denise. O Robson Querida, que ótimo. Parabéns pela reportagem, e muito mais gente aqui conosco elogiando o seu trabalho. Adriana, tenha um lindo ano, de muita saúde, de muita prosperidade. Obrigada pela oportunidade de conhecer mais da sua história, e parabéns pela trajetória. Até a próxima. Obrigada, Kellen. Obrigada, pessoal. Obrigada pelas mensagens maravilhosas aí, e que a gente se encontre logo. Um beijo. Obrigada. Beijo. Fique bem. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.